pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Química, semana 1 do PET 1, modalidade apresentação. Esta aula é destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema é materiais, constituição. Vamos lá, pessoal. O que é solução? Solução é o mesmo que mistura homogênea, ou seja, quando eu misturo água com uma pitadinha de sal. Aí o que eu vou ver ali? Eu vou ver só a água, então é uma mistura homogênea, que ela é igual em toda a sua extensão. Agora, solubilidade. Solubilidade é uma propriedade específica que a matéria tem de se dissolver. Geralmente aumenta com o aumento da temperatura. Por exemplo, quando eu coloco sal na água, eu dissolvo até uma determinada quantidade. Se eu for adicionando mais sal, vai chegar um ponto que não vai dissolver mais. Então é porque já atingiu o meu coeficiente de solubilidade, ou seja, não dá para eu dissolver mais sal na água. Nisso, o coeficiente de solubilidade é a capacidade que o material tem de se dissolver. O coeficiente é a quantidade em grama de determinado soluto que dissolve-se em 100 gramas de solvente. Geralmente esse solvente vai ser a água, beleza? Quem quer uma solução saturada? Pessoal, solução eu tenho soluto e solvente. Solvente é o que dissolve, por exemplo, a água. E soluto é o que é dissolvido, por exemplo, no nosso exemplo, o NaCl. Solução saturada é quando o soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, eu coloquei exatamente a mesma quantidade de soluto que é capaz de dissolver ali, de acordo com o coeficiente de solubilidade daquela substância. Insaturada é quando a quantidade de soluto está abaixo do coeficiente de solubilidade. Então, consequentemente, eu posso dissolver mais um pouquinho. E supersaturada é quando está acima, e consequentemente eu tenho corpo de fundo, beleza? Solvente é o que dissolve, soluto que é dissolvido. Então, concentração, pessoal, de uma solução é a quantidade de soluto em determinada quantidade de solvente. Eu tenho diferentes tipos de concentração. Eu tenho concentração comum, que é a massa do soluto pelo volume da solução. A massa do soluto em grama e o volume da solução em litro. E também tem a concentração molar, que é o quê? Número de mols do soluto pelo volume da solução em litro. Então, essa minha concentração vai ser dada em mol por litro. Mas, pessoal, o que seria um mol? Então, todos os elementos químicos, eles estão agrupados aqui na tabela periódica. E cada elemento químico, ele possui a sua massa. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, a massa do Na, a massa está aqui embaixo, ó, 23. Cl, a massa do Cl, 35,5. Então, é a massa de um átomo daquele elemento, ok? Agora, vamos ver. Por exemplo, eu tenho 10 gramas de NaCl em 2 litros de água. Qual que vai ser a minha concentração molar? Pessoal, eu tenho 10 gramas de NaCl. Se eu for lá na tabela periódica, a massa do Na é 23 e do Cl é 35,5. Eu tenho quantos átomos de Na no NaCl? Eu tenho 1. E Cl eu também tenho 1. Então, 35,5 mais 23 vai dar 58,5. Então, 1 mol, ou seja, a massa de 1 NaCl, vai ser a massa de 1 Na mais a massa de 1 Cl. Então, 1 mol tem quantos gramas? 58,5. Então, 10 gramas, que é a minha amostra, vão ser quantos mols? Aí eu vou achar aqui 0,17 mols. Então, eu só transformei essa massa de grama para mol. Aí eu coloco 0,17 dividido pelo volume em litro, que vai me dar a concentração de 0,085 mols por litro. Agora, por exemplo, pessoal, se fosse H2O, se eu for lá na tabela periódica, a massa do oxigênio é 16 e a massa do hidrogênio é 1. Só que nessa substância eu tenho quantos hidrogênios? 2, eu não tenho 1. Esse número aqui, ó, que fica aqui embaixo, é a quantidade de átomos daquele elemento. Se aqui não tem nada, quer dizer que é 1. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Se um átomo de hidrogênio pesa 1 grama, 2 vai ser quanto? 2 vezes 1, mais 16 vezes 1. Então, a massa molar da água vai ser 18 gramas por mol, que vai ser o 16 mais 2, pois eu tenho 2 átomos de hidrogênio, ok? Agora, vamos lá. Eu também tenho, pessoal, diluição. O que é? Quando eu adiciono solvente. Por exemplo, eu adiciono água. Aí a concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Aqui eu só tenho que atentar a utilizar as mesmas unidades, ok?
Por exemplo, qual o volume de H2O devo adicionar a 2 litros de uma solução 2 mol por litro para torná-la 0,005 mol por litro? Gente, qual que é a minha concentração inicial? A minha concentração inicial é 2 mol por litro. Qual que é o volume inicial? 2 também. Qual que é a minha concentração final que eu quero? 0,005. Qual que é o volume final? Aqui vai ser o meu X. Aí eu vou achar 800 litros, volume final. Mas o que ele me perguntou? Qual que é o volume que eu tenho que adicionar? Então, eu pego o volume final menos o meu volume inicial, que eu vou achar o que eu adicionei. Então, 800 menos 2 vai dar 798. Nesse caso, pessoal, eu também tenho, aqui eu adicionei só solvente. Mas eu posso misturar duas soluções. Aí, no caso, vai ser o quê? C1 vezes V1 mais C2 vezes V2, que é igual a C final vezes V final. Aí eu vou misturar duas soluções com soluto. Aqui eu só adicionei água, beleza? Vai ter um exercício desse nas atividades dessa semana. E eu também tenho outro tipo de concentração, que vai ser o título. Título é massa do soluto dividido pela massa da solução. Massa do soluto vai ser M1 e massa da solução vai ser massa do soluto mais a massa do solvente. E eu tenho a chamada porcentagem em massa, pessoal. O que é porcentagem em massa? É só multiplicar o meu título por 100%, ok? Pessoal, essas foram as explicações da matéria dessa semana. Tentem fazer as atividades e qualquer coisa podem me procurar, ok? Bons estudos!